Olhar a natureza nos inspira a perceber o quanto somos pequenos diante dela, mas também nos mostra a grandeza que carregamos dentro da gente e nos leva a refletir sobre os objetivos de nossa vida. Você já parou para pensar quem é você? Nesses momentos de contemplação, quando prestamos atenção a essa voz interna que fala diretamente em nossa essência, nossos desejos, dúvidas, sonhos, você já ouviu essa voz perguntando: quem sou eu? Talvez essa seja uma das perguntas mais antigas já feitas pela humanidade. O que eu vim fazer nesse mundo? Você já passou por momentos de tantas indagações? Por exemplo, no meio de uma avenida bem movimentada, pessoas indo e vindo, todas tão diferentes, de repente, aquela voz interna te fala: o que nos une? O que nos afasta? Que caminho devo seguir? Passamos boa parte de nosso dia na escola. Então, aqui também é um local para esses temas serem debatidos. E não há uma única resposta. Pensar sobre nossa trajetória de vida é um projeto contínuo que envolve não apenas a nós mesmos, mas a nossa família, nossa comunidade. E desta forma, as respostas podem mudar ao longo de nossa vida. Hoje, nosso convite é pensar sobre projeto de vida. E já estamos juntos nessa jornada. Nossa aula te convida a sonhar, porque tudo que algum dia se realizou, antes foi um sonho. Vamos lá? É aqui o meu lugar preferido, sabia? Por isso que eu trouxe você aqui hoje. Da minha casa você já sabe muita coisa. Já viveu muitas experiências lá. Já foi peso de papel, martelo quando o meu sumiu. Eu sei que eu não devia ter trazido você daquele lugar. Mas eu não resisti. Achei que você ia gostar, que ia ficar bem lá junto das minhas lembranças, ia gostar daquele colorido, de ouvir minhas músicas. E hoje eu quis que você me visse aqui, contemplando o mar. Tem poucos dias que eu comecei a pensar sobre você, sobre que destino você teria tido se eu não tivesse apanhado você dali. Na verdade, eu arranquei você. Você também gosta do mar? Já teve nele assim lá? No fundo das águas, ou de um rio. Faz pouco tempo que eu comecei a conversar assim, com as pedras, com plantas. Eu vou fazer assim, eu vou colocar você ali nem tão longe, nem tão perto de mim. E boa sorte se alguém te apanhar. Você vai ficar aqui. Daqui a pouco a onda te alcança. Daqui dá para falar com você. Eu não sei para você, mas para mim chegou que o mundo se acabaria, sabe? Aquela história de fim do mundo, que se acabaria em 2000. E eu fiquei um tempão só esperando o fim do mundo. Mas eu não consegui esperar assim parado, não, sem cheirar a vida, sem
sem ver a beleza que há nela. Eu até que sonhei um bocado. Você sonhou? Pensou algo maior do que está ali naquele lugar? Será que você gostou lá de casa, hein? Eu trouxe você hoje, mas não sei se você volta. Não sei se é seu desejo. Talvez alguém te apanhe e te leve para outra casa. Talvez o mar, se eu deixo você aí, te leva lá para o fundo. A verdade é que eu já acabei me apegando. Esse papo de fim do mundo ainda perdura, né? Vez ou outra eu escuto alguém falar, é o mundo se acabando, é fim de era, não tem mais jeito não. Eu também já pensei assim, pensei muito. Foi o pensamento que mais me acompanhou durante esses últimos anos. Tá difícil, né? Falei, eu acho que tá se acabando tudo. Mas aí, tá me escutando? Bem, eu vou continuar aqui. Tem ninguém olhando mesmo. Conversar com você até ver se uma onda te leva ou se alguém passa e nos separa. Eu ri muito da minha vizinha quando ela falava que conversava com as plantas. Você conversa com suas plantas? Eu falei, não. Se eu conversar e uma responder, eu acho que eu vou sair correndo. Mas eu li num livro, sabia? Eu li num livro que uma anciã, uma sábia anciã que vivia no meio de uma floresta, foi visitada, sabe? Um pesquisador esteve por lá e queria muito conversar com ela. E encontrou ela, o guia levou ele, e ela estava lá escorada numa rocha, imóvel ali. Então, o turista, né, o pesquisador perguntou, e ela, não vai vir conversar comigo não? O guia falou, calma, ela está só conversando com a irmã dela. Uma rocha. Aí eu pensei, eu não tenho uma rocha aqui em casa, mas eu tenho você, tenho uma pedra. Você já foi uma rocha, dessas assim bem grande? Não escuto nada. Essa história que eu contei está num livro. E tem muito mais. Sabe? O livro fala assim de ideias para adiar o fim do mundo. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso. Mas fala que a gente não pode, para adiar, sabe? A gente tem que se manter sonhando. Foi isso que eu fiz. Eu sonhei. Sonhei muito. E eu acho que assim eu fui adiando o meu fim do mundo. Pelo menos o meu. O do mundo eu não sei. Eu até trouxe aqui, ó, para ler para você. Escrevi bem grande, que eu queria assim olhar sem meus óculos. Tá aqui, ó. Ó. Um trecho do que o Ailton Krenak escreveu. É do livro dele essa história que eu contei aí da anciã, da sábia anciã. Eu vou ler para você. Olha só o que ele diz. Então escuta o que Ailton Krenak escreveu. Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo.
mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos. E carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos, já que aquilo que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. Gostou? Está ouvindo os pássaros? Então vou te deixar hoje aqui como peso de papel. Peso de papel à beira-mar. E quem sabe, antes que a onda venha, antes que molhe, antes que te leve, alguém não tenha a sorte de te ter em casa, de te apanhar e levar junto essas ideias também. Sejam bem-vindos, estudantes, professores e professoras da Rede Municipal de Recife. Eu me chamo professor Armando Pérez, sou professor de Geografia e estou aqui hoje dando boas-vindas a vocês para a aula inaugural da disciplina de Projeto de Vida. Nessa disciplina nós vamos abordar de uma forma bem diferente, bem inovadora, componentes que vão ser tratados no dia a dia de vocês aí na escola. É isso aí. Então, eu sou a professora Yolanda Oliveira e junto com vocês aqui vamos ver a respeito desse novo componente chamado Projeto de Vida. E aí, gente, você já parou para pensar no seu projeto de vida? Na sua idade, provavelmente já tem muitos sonhos. E qual a importância que esses sonhos têm na sua vida? Qual a importância do sonhar? Assim como Plínio trouxe para a gente nesse texto tão bonito do Ailton Krenak, a gente vai pensando a respeito dele, de que sempre teremos desafios, sempre teremos dificuldades em nossa vida. E aí, quando essas dificuldades se apresentarem, o que vamos fazer com ela? Que estratégias teremos para esse momento tão dificultoso? A gente vai se permitir cair ou vamos criar esses paraquedas coloridos, bonitos, que nos possibilitem sonhar e sonhar cada vez mais alto? Aqui em Projeto de Vida a gente vai estar trazendo para vocês vários textos, várias reflexões e uma delas é de um autor chamado Eduardo Galeano. Pois então, Armando pode falar um pouquinho melhor para vocês sobre ele. E aí, Armando, o que é que Galeano fala sobre a utopia? É isso mesmo, professora. A utopia, segundo Eduardo Galeano, é como um horizonte. Se eu me aproximo dele 10 metros, ele se distancia de mim 10 metros. Se eu recuo 2 passos, ele se aproxima de mim 2 passos. Então a utopia, ela serve para a gente continuar caminhando. E na nossa vida, mesmo que não quisermos, estaremos sempre ali caminhando através do tempo e do espaço. Então, na disciplina de Projeto de Vida, nós vamos refletir sobre isso, não é mesmo, professora? Pois é. Então, como meu colega Armando aqui falou, a gente tem que se permitir esses espaços de sonho, de utopia, dessa formação de identidade. Então, o que nós propomos aqui a vocês é justamente esse sonhar.
Então, ao longo desse nosso novo componente, a gente vai ver temas que fazem parte da nossa vida. Temas como a identidade, cidadania, assuntos que fazem parte da nossa existência. Que lugar melhor para começar do que um teatro como esse, o Teatro do Parque, que está aqui no coração da nossa cidade. Um local, né, Armando, em que a gente batalhou muito para que voltasse a funcionar. Tivemos vários e vários projetos públicos das pessoas interessadas de que esse espaço nos pertence. Pertence a gente, pertence a vocês. E que a gente cada vez mais se aproprie da cultura, da arte, da música, do teatro, de todas as manifestações que há em nossa cidade. Então, falar no Teatro do Parque é falar em um local que vem mostrando nossa cultura com a força que ela tem, não é isso? Exatamente. E vê só, quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está trazendo a ideia que vai estar na nossa disciplina de quê? A gente ir a shows, frequentar teatro, ver a cultura da nossa cidade, permite que a gente enxergue também a nossa identidade. E como a gente já falou aqui, a identidade tem muito a ver com o projeto de vida. Então, vê só, agora nós vamos sair daqui e vamos diretamente para outro lugar de paisagem, né, de mostra tão icônica na nossa cidade. Só que esse patrimônio não é cultural, é um patrimônio ambiental. E aí, Yolanda, vamos nessa? Oxe, só se for agora, vamos lá. Vamos embora. Vocês conhecem o baobá? Essa árvore é muito significativa para a cultura africana, indígena e acaba sendo também para a cultura brasileira, que é a essência dessa cultura. Nós estamos aqui no Parque do Baobá, que é um parque público da cidade de Recife. A gente falar a respeito dela, né, professor, como você já começou a nos dizer, é falar dessa presença, né? Essa presença que há na nossa colonização, nessa mistura de povos. Então, falar a respeito dela é falar a respeito de vários e várias lendas, mitos, histórias dos povos africanos. Ela é um símbolo dessa resistência africana. Mas vejam só, minha gente, como a gente está falando em sonhos, em projeto de vida, nessa ideia de que nos une, esse baobá recentemente não era de acesso a todas as pessoas. Tu sabia, Armando, que isso aqui tinha um muro ao redor dele? Até pouco tempo, vice? Até 2016, mais ou menos, tinha um muro ao redor desse baobá e as pessoas não tinham acesso. Então, movimentos populares de pessoas que estavam aqui, que moram aqui, da comunidade, de pessoas que trabalham, quiseram recuperar essa área para a cidade, para ser o que hoje é esse parque tão bonito, um parque visitado, de acesso ao público, em que as pessoas podem ter momentos de lazer, como a gente está vendo aqui hoje. Perfeito. E essa árvore é muito representativa, vocês estão vendo a grandeza dela. Só para vocês entenderem, ela tem cerca de 15 metros de altura e o tronco dela tem 5 metros de diâmetro. A copa, que é essa parte superior aqui, ela tem cerca de 10 metros. Então, é um símbolo da nossa cidade e, como eu soube, aqui em Recife tem vários baobás, não é isso, professora? Ah, tem sim. Hoje a gente é uma das cidades que mais tem baobá no Brasil. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente daqui do Recife, são uns 150 e 13 são tombados. Esse baobá daqui, gente, a idade dele, segundo os estudiosos, é entre 350 e 400 anos. E ele é tombado desde 1988. Então vejam que presente a cidade tem, né? E ainda bem que esse baobá está aqui em pé.
E a gente falando de projeto de vida, né? Falar sobre sonhos, como você disse, sobre o pensar, a gente vive nos espaços. Então, isso também faz parte do projeto de vida, não é? A gente visitar lugares públicos, a gente ter acesso à paisagem natural da nossa cidade. Isso é chamado de patrimônio natural, patrimônio ambiental. E faz parte também da gente viver o lazer, viver a nossa cidade. Tá? Então é muito importante a gente perceber também as histórias desse lugar para viver essa diversidade, encontrar nossas referências de ancestralidade, por exemplo. Então tudo isso está dentro do que a gente fala em projeto de vida. Então, Armando, falando nisso, né, de ocupar esses espaços, que são espaços nossos, é da nossa cidade, né? Desses locais em que a gente possa ter um lazer, ter esse espaço com a natureza, ter esse espaço com o meio ambiente e a gente se sente parte do local, a gente conhece a história do local. Tem um espaço conosco também, né? Sim. Nosso lugar. É a nossa cidade, né? E a gente tem que se apropriar cada vez mais dela. Então hoje nós vamos conhecer uma pessoa muito especial, que é o senhor Davi. E ele faz de algo de trabalho o que pra gente é um lazer. Nós que temos o hábito de ir no feriado, no fim de semana, vir passear no barco, trazer amigos, vir com a família, vir sozinho, né? Então a gente vai conhecer uma pessoa que faz desse local o seu local de ganha-pão, o seu local de vida. E aí realiza também sonhos de outras pessoas, né? De poder fazer esse passeio maravilhoso, mas que também faz disso a sua forma de independência, de sobrevivência. Então vamos lá conhecer seu Davi? Vamos nessa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa primeira saída aqui, a gente veio para o Parque do Baobá. Vocês já visitaram esse lugar? Está localizado aqui na zona norte da cidade e como vocês já puderam ver, né, a gente tem como principal paisagem o rio Capibaribe. Hoje nós vamos fazer um passeio de barco e também conversar, trocar uma ideia, né, com o seu Davi Vicente. Isso. Boa tarde, seu Davi, tudo bem? Boa tarde, amigo, tudo bem? Eu estou aqui no Jardim do Baobá e a gente vamos fazer um passeio agora, de 10 a 15 minutinhos, e para ver a beleza do rio Capibaribe. O rio Capibaribe ainda é belo. Como é realmente, a gente vê muita beleza com esse verde maravilhoso. Então, vamos conversar dentro do barco, vamos conversar passeando? Vamos seguir. Vamos lá. embora. Esse passeio maravilhoso. Massa, vamos nessa. Bom, pessoal, então agora que estamos aqui devidamente acomodados, a gente vai bater um papo com o seu Davi. E a Holanda vai fazer as honras fazendo a primeira pergunta. Muito obrigada, seu Davi. Nada. Muito bom estar aqui nesse lugar tão bonito, né, minha gente? Esse local que é tão representante da nossa cidade, como o seu Davi já começou falando, a respeito desse rio tão importante. Então, seu Davi, quero lhe perguntar o que é que esse rio representa em sua vida? Realmente fica muito difícil eu responder essas palavras, não responder. Esse rio para mim ele é tudo. Ele traz assim uma imagem muito maravilhosa, porque quando eu venho da aurora, eu venho realmente vendo as coisas, que é um jacaré que aparece, é um passarinho que aparece diferente, são coisas maravilhosas que eu vejo no Capibaribe. Espero que todo o rio seja assim como esse rio é. Até agora ele tem realmente trazido assim muita paz, tranquilidade aqui para mim. Não é à toa que realmente eu vivo aqui há 9 anos, já que Jardim do Baobá eu trouxe um barquinho para cá e eu estou aqui feliz. E, seu Davi, o senhor falou que está aqui há 9 anos, né? O senhor está 9 anos fazendo esse trabalho de transporte, né? E aí a gente queria saber
Quais as mudanças o senhor viu no Rio, assim? Quais as mudanças de como era antes? O senhor tem como Eu cheguei trazer aqui, essa ideia pra eu gente? cheguei aqui em 82. Eu não sou daqui, sou de Macaparana. E lá eu tinha um rio, o rio Macaparana. E lá eu disse, meu Deus, um dia por dia eu vou ver alguma beleza do rio. Que lá tinha um rio, mas realmente era mais limpo, né? Quando cheguei aqui, esse rio Capibaribe não era tão limpo. Mas tinha não tinha a beleza que tinha hoje em dia. Porque antigamente não tinha justamente o manguezal. Esse manguezal já foi um político aí que trouxe realmente essa plantação do mangue, né? E eu fiquei assim impressionado com o rio, que era um rio muito largo. E eu trabalhava aqui nos Aflitos, e o dia da minha folga eu vinha para cá. Quero pegar 2 rolos de bananeira que tinha lá no Monteiro, botaria 2 pauzinhos, né, ou 3, finhava no outro e descia de rio abaixo. Justamente a água levava e trazia. E para mim é a maior felicidade do mundo. Aí naquele tempo não tinha foto, era uma foto Kodak, uma maquinazinha Kodak. Eu doidinho para tirar uma foto para mandar para minha mãe, mas era tudo difícil. Porque para chegar uma carta lá no meu interior, onde é que era, aí eu tinha que passar uns 15 dias para chegar, uma carta. E uma foto seria realmente difícil, mas eu amei esse rio. Esse rio, eu trabalhava aqui nos Aflitos. E lá, aqui bem pertinho, aí dia da minha folga, eu não tinha nada para fazer. Não tinha para onde sair. Aí o cara disse, tem um rio ali. Aí eu disse, e onde é que é esse rio? Aí disse, cara, bem pertinho aí. É conhecido como Rio Capibaribe. Aí eu disse, eu vou conhecer esse rio. Aí quando cheguei aqui, não tinha esse pé de planta. Não tinha esse pé, era tudo mato e tal. Aí eu disse, eu vou fazer um barco. Então quando eu peguei os pés de banana que eu cortava, lá em cima, perto do poço da panela, aí eu saía, botava 2 madeiras, fiava um do lado e outro passando, e eu ficava. Aí quando eu ficava no rio, a água levava e trazia. A gente viu o camarão conhecido como camarão pitu, o boto ainda entrava aqui, o carapeba, a tainha, o curimã, né? São peixes realmente da praia. Só que aqui é um viveiro de peixe. Antigamente era um viveiro de peixe, que hoje não é mais. O senhor acha que as pessoas aqui do bairro, com a criação do parque, elas visitando, né? Você vê que as pessoas elas conseguem, né, reconhecer isso como algo importante para a cidade, assim, através do seu trabalho, o senhor traz isso, essa consciência para as pessoas? Sim, sim. Tem pessoas aqui, ainda ontem chegaram os pessoal aqui e me falaram assim, eu morava aqui e não sabia que realmente tinha esse parque tão bonito, maravilhoso, que mora aqui na beira-rio. Via a gente passar de barquinho, mas aí não sabia para onde é que ia aqueles barquinhos, entendeu? Aí seria boa realmente que as pessoas vissem mais de perto, tivesse mais acolhimento com a gente aqui, que a gente trata as pessoas aqui. O sonho que eu tenho no Capibaribe, na minha vida, é que um dia esse rio seja limpo, que aconteça justamente o que eu preciso que aconteça, que realmente é o quiosque flutuante dentro do rio Capibaribe, entendeu? E isso é um sonho. Primeiramente o rio limpo e segundo o quiosque dentro do rio Capibaribe. Quanta riqueza a gente acabou de ouvir, quanta beleza a gente acabou de ver. Esse é o patrimônio da nossa cidade e é muito importante quando a gente pensa na gente, pensar no lugar onde a gente está. Então, acho que o que fica claro é essa mensagem sobre o patrimônio ambiental da nossa cidade, né? Os símbolos da nossa cidade, o baobá, o capibaribe, né? Os animais que vivem no baobá e no capibaribe. Tudo isso, minha gente, vocês precisam ver, viver a cidade. E nisso, quando estiverem em lugares públicos, prestem atenção, observem as pessoas que estão ali trabalhando, né? O que para você é um lazer, né? Para outras pessoas são trabalho. Então, que riqueza a entrevista de seu Davi, não é, Yolanda?
Nossa, demais. A gente pensar a respeito disso do trabalho, né, desse projeto de vida relacionado ao trabalho, o que muitas pessoas veem às vezes como um entretenimento, como algo assim, é um hobby para passar um tempo. Para outras pessoas é trabalho, é forma de ampliação da realidade, é forma de ampliação do mundo, não é, Armando? Isso. Então pensar em arte. Agora, tu parar para pensar, qual é a imagem na tua cabeça que vem do que seria arte? Do que é um artista, de qual é o trabalho de um artista. Então, a gente às vezes pensa em arte e pensa só em alguns locais específicos, que são importantes, como museus, teatros, mas a arte, gente, ela é muito mais ampla. A gente pensar em arte de rua, a gente pensar em arte a partir da realidade em que se vive, poder recriar esse mundo. Nós vamos conhecer hoje um artista recifense, Jeff Allan, e através desse trabalho dele, com essa exposição que vamos visitar, ele vem falando justamente sobre isso, a arte enquanto um espaço de ampliação da realidade e de um novo olhar para o mundo. Vamos junto? Vamos embora. Lá. Bem-vinda e bem-vindo. Exposição Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode, a escolha do título foi com referência na planta e também a forma que eu encontrei de reforçar e reafirmar o poder da arte preta e dos fazeres do povo preto, e também a forma de homenagear um tio que faleceu neste ano. Meu tio tem um bar no bairro do Barro, e esse bar do meu tio é um ponto de referência para mim, um lugar muito sagrado, que é lá que eu faço muitas fotos, é lá que eu alimento minha criatividade para trazer tudo isso que vocês irão conhecer aqui. Então essa exposição é dedicada ao meu tio Albérico, do bar do Beco, Caldinho do Beco, na zona oeste do Recife, no bairro do Barro. Tenho certeza que ele está muito feliz e muito realizado, assim como eu estou. Essa exposição é a realização de um grande sonho, um sonho que eu tenho desde criança, viver de arte, já vivo de arte há alguns anos, e sou muito realizado fazendo isso, e fico muito feliz quando as pessoas passam aqui e se identificam com minhas obras. Então é isso, vamos ter uma troca massa. Falar do próprio título da exposição, né, Jeff? Esse Comigo Ninguém Pode é uma planta que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? E que tem essa ideia mesmo de resistência, de força. Então, como então você enxerga essa resistência, essa força que você tanto retrata da negritude, da ancestralidade das pessoas anônimas para a gente e traz isso para a tua obra? Essa série, vou chamar de série, já passei por várias séries, várias fases, mas especialmente essa foi assim aqui que eu ainda estou, que eu me sinto representado pelo que eu faço. Já passei por várias fases, eu pintava muito abstrato, mas eu queria pintar os meus ancestrais, sabe? E traduzir em pinturas esses atos de resistência e de muita luta, né? Do povo preto. E de tanto visitar equipamentos culturais, galerias, museus, e não me sentir representado, como também casas, na maioria das vezes, de pessoas brancas que me contratavam para fazer murais, e ainda contratam, e assim, eu não me sentia representado com aquilo que estava, com aqueles elementos de decoração. Eu não considero minha obra só um elemento de decoração, muito pelo contrário, minha obra é uma extensão de mim, é um ato político. Muita coisa que tem aqui, tudo que tem aqui são minhas verdades, são minhas vivências. Eu pinto o meu cotidiano, eu pinto as pessoas anônimas que cruzam o meu caminho, pessoas que cresceram comigo, pessoas que me inspiram e pessoas que também querem sonhar e ter a mesma oportunidade que eu, estar vivendo seus sonhos.
Então, quando eu chego aqui num espaço como esse, eu não estou chegando só. São 40 obras que retratam milhares de pessoas. Então, eu não falo só por mim, eu falo por uma grande parcela da população brasileira, que é predominante negros e negras, né? Então, essa exposição é um coletivo de muitas memórias. Além dessa questão da ancestralidade, dessa questão que você fala da força política, do sonho ser posto em prática enquanto uma força política, a gente também viu que você tem a dificuldade física, né? E superou essa dificuldade física por ser uma pessoa daltônica e trabalhar com cores. Como é para você isso? Pode nos falar um pouco? Agora é tranquilo. Quando eu comecei a pintar na rua, eu pintava muito em preto e branco, e é o que eu tanto amo. Preto e branco, fazia um trabalho abstrato, como eu falei. E aí eu comecei a fazer rostos, não tão... eu não considero minha arte um estilo realista, também não sei no que se enquadra, mas isso para mim pouco importa, qual estilo, qual técnica, e sim, o que mais importa para mim é a mensagem que eu quero passar. Mas foi muito desafiador para mim inserir mais cores no meu trabalho. Minha paleta era muito reduzida, é preto e branco. Quando não preto e branco, assim, usava muitas cores primárias, ainda continuo usando. Mas eu tenho muita dificuldade, sim. Algumas cores eu uso, mas eu vou pelo nome da tinta, mesmo enxergando outra cor. Então a obra surge na rua, e aí o próximo passo, eu vou no celular, várias fotos, vou fazer uma seleção, e eu manipulo algumas imagens, para depois chegar no processo final, que é a pintura. Então, o que vocês encontram no resultado da pintura não é nem um terço de toda a obra, sabe? A obra é bem maior, tem muito mais a falar do que isso. Por isso que é importante a gente consumir arte, né? E acessibilizar isso, que foi uma das coisas que a gente priorizou aqui nessa exposição, e é uma das coisas que eu tenho assim como propósito de vida, tornar acessível a minha arte, levar todas e todos tenham acesso, principalmente as pessoas de periferia, que são elas que estão sendo retratadas aqui. E para mim não faria sentido algum pintar essas pessoas e não trazê-las aqui. A exposição é para elas. Como o teu lugar, né? Tu te percebendo no teu lugar, tu trouxe isso e se viu também como um artista? Eu tive vivências em outras cidades, e eu senti que não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa, e não flui tão bem quanto aqui. Eu amo Recife, eu amo a grande Recife, sabe? E eu preciso estar aqui para eu ser Jeff. Eu quero ser grande aqui e ser uma referência no bairro onde eu nasci, me criei e vou morrer lá. E hoje eu já sou uma grande referência, então isso para mim é muito gratificante, sabe? Eu tenho um compromisso social muito grande através da minha arte. É isso, eu não me vejo tanto aqui, eu amo esse lugar. E como tu falou, né, tem um recorde de classe, né, nessa questão de artista. Como é ser um artista de periferia? Ser forte. Já recebi muito não, sabe? Vários. E que não me desmotivaram porque eu já sabia do meu propósito de vida. Eu acho que eu tive um privilégio de saber desde pequeno o que eu queria fazer. E descobrir no que eu sou bom. No que eu sou bom. Então, para mim, ser um artista de periferia é algo muito... carrega uma grande responsabilidade, né? De onde eu vim, eu não tinha referências de artistas. E nem tantas outras, sabe? As referências próximas que a gente tinha eram poucas. E eram referências que a sociedade não valoriza tanto. E você querer ser um artista preto e de periferia, você tem que gostar muito, né? Tem que gostar muito, tem que saber o que realmente você quer. E ter o processo de aceitação da sua família também, isso demora um certo tempo, até que a coisa realmente, de fato, aconteça e dê frutos. Eu não faço nada só, eu tenho tudo dentro de casa, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada, mas essa não é a realidade de muitos jovens como eu, de periferia. A gente sabe, né? Sempre me teve um prato de comida, roupa, vestir, enfim, o necessário para viver e tempo para produzir e acreditar nesse sonho, né? Assim como eu, outros também e outras queriam, mas a gente sabe todos os perrengues. Então, para mim, ser um artista de periferia é carregar uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de um povo, sabe? Assim, eu me sinto na obrigação de encorajar os meus e as minhas, que também estão no mesmo caminho, sabe? E não faria sentido algum eu chegar aqui e não manter a porta aberta.
Não faria sentido algum eu chegar aqui e não trazer meu povo. No dia da abertura da exposição, a gente trouxe uma van. Imagina tu aluno na escola te ouvindo agora, falar sobre sonhos, sobre todas essas perspectivas. Fala para ele e para os outros alunos que vão te ouvir, que vão te ver, né? Fala para eles aí, para falar sobre sonhos, para falar sobre isso. Eu queria falar de uma pesquisa que eu venho fazendo. Tem algumas obras aqui que trazem isso, que é o caminho da escola, que eu digo que o caminho da escola é um caminho de descobertas, é um caminho sagrado, né? O caminho da escola, muitas vezes, é até mais importante do que a própria chegada na sala de aula. Falo isso por mim, que foi no caminho da escola, eu tive inúmeras descobertas, boas e ruins. Quem é de periferia, quem não tem um transporte para chegar até a escola, que vai andando, então você driblar tudo aquilo, né? Toda aquela realidade que a gente sabe o que acontece, você driblar tudo aquilo e chegar até a escola, isso mostra o quanto você realmente tem um compromisso de querer aprender, né? E através da educação a gente pode alcançar tudo, né? Por mais que o sistema assim não queira nos limitar, mas assim, a educação foi muito importante na minha vida e continua sendo. Eu sou um eterno aluno, sabe? Um eterno aprendiz. E tenho um respeito muito grande aos educadores do nosso país, principalmente da rede pública, sabe? Que a gente sabe todos os perrengues, todas as dificuldades, né? Então, vocês são muito importantes, de verdade. Depois de tudo isso, de mandar essa mensagem tão importante, né? Para quem está nos ouvindo, né? Nossos alunos e alunas. Jeff, qual é o teu sonho? Meu maior sonho... o meu sonho eu já estou vivendo, né, há alguns anos. Meu sonho é viver da minha arte, alcançar essas pessoas que são ofuscadas, elevar a autoestima desse povo, né? Quando eu pinto uma casa de uma pessoa que assim está desassistida pelo governo, uma pessoa que vive numa área de vulnerabilidade social, e eu chego lá para pintar, assim, é muito gratificante receber aquele sorriso, aquele abraço, sabe? São momentos únicos, de verdade. Você contribuir na vida do próximo. Eu costumo dizer que a minha missão aqui na Terra é servir. E eu sirvo com a minha arte. É o meu propósito de vida. Foi muito lindo, então isso para mim já é um grande sonho realizado, né? Eu queria alcançar os museus e as galerias, né? E aí eu alcancei esses lugares e quero alcançar muito mais. Eu achava que o reconhecimento, eu enquanto artista, seria de grandes museus, que nada, o reconhecimento é quando o meu trabalho alcança a escola, quando alcança as crianças, os educadores. Então, acho que o reconhecimento maior é isso, porque eu lembro que na minha época de ensino fundamental e ensino médio, eu não escutava falar sobre artistas periféricos, artistas pretos, sabe? Eu vejo que isso está mudando, né? As pessoas hoje sabem quem é Jeff, mas eu também quero que as pessoas saibam quem são meus amigos artistas que também estão no mesmo corre que eu. Então, isso para mim é meu sonho. Esse para mim é o meu grande sonho. Eu estou vivendo um sonho. O vermelho em minhas obras. O vermelho, quando criança, me apresentaram o vermelho como uma cor do amor, sabe? E assim, romantizava a cor assim. Quando cresci, eu encontrei outro vermelho, sabe? É um vermelho de dor, né? De tanto ver os corpos negros sujam de vermelho, como tem uma obra minha lá dentro, que é um trecho de uma canção de Djonga, assim. Olho corpos negros no chão, me sinto olhando no espelho. Corpos negros no trono, me sinto olhando no espelho. Que corpos negros jamais se manchem de vermelho. E assim, eu tenho muita esperança no futuro próximo em reencontrar esse vermelho do amor, sabe? Eu já sou atleta eu tô com 37 anos, desde os 13 anos já que sou atleta do judô, já pratico esporte há muito tempo. E sempre, quando eu era estudante, sempre gostei de praticar atividade física. Não que eu não gostava das outras disciplinas, mas eu me identifiquei mais com a educação física. Então eu me preocupava com a cultura corporal, me preocupava com os exercícios, até hoje eu trabalho isso com meu filho, com a minha mãe, com meus parentes, né? Tento ajudar de modo eficaz para eles terem uma boa qualidade de vida. Através do esporte, eu pude conquistar minha primeira graduação de Educação Física, ganhei o Bolsa Atleta, estudei na universidade, hoje é Unibra, né, no presente, fui da faculdade IBGM e pude proporcionar, eu pude concluir, né, a faculdade
através da faculdade, entrar em vários estágios da Prefeitura do Recife, de Olinda, Igaraçu. Ainda estou conquistando o meu sonho, que é o cargo efetivo, que é o concurso público. E a educação é uma valorização de bens, de cultura, de diagnósticos maravilhosos, e o esporte também, né, em si é uma coisa maravilhosa. Eu nunca fui uma pessoa de sonhar muito e nunca tive sonhos muito grandes, mas em algum momento da minha vida eu percebi que sonhar é um passo mais perto de ficar feliz, e eu só precisava realmente ter esse motivo, sabe? Eu precisava só... Desde que eu faça algo que me deixe feliz, eu acho que isso é o suficiente como um sonho que vire realidade. Os sonhos fizeram parte, me impulsionaram a chegar mais longe, cada vez mais longe. Meus pais eram analfabetos e quando eu cresci, eles me passaram que o grande sonho da vida deles era ler ou formar um filho. E aí eu cresci nesse intuito de aprender a ler. Meu pai, sem saber de nada, me ensinou a ler. Então acho que eu carrego nas minhas costas assim um dever de cumprir os sonhos dos meus pais, que era de ler. Então não só a minha vida, mas a vida dos meus pais, os sonhos deles me impulsionaram a cada vez mais mostrar, sabe? E hoje, por exemplo, eu sou o primeiro formando da família. O primeiro diploma da família é meu. Então eu acho que para meus pais o sonho que eles carregavam, acho que pode ter sido realizado, e aí também me impulsionou para que eu pudesse criar os meus sonhos, né? Hoje eu sou impulsionado a estudar, enfim, a criar os meus projetos através dos sonhos que eu sonhei e que os meus pais sonharam para mim. E aí estamos chegando ao fim dessa nossa primeira aula de projeto de vida. E essa é a nossa visão, enquanto novo componente, de trazer outras ideias de mundo, de identidade, de temas que vamos construir juntos e juntas, não é, Armando? Exatamente. Essa disciplina vai ajudar a gente a olhar para nós mesmos, a olhar nossa cidade, nos identificarmos com o nosso ambiente, com a nossa cultura. Então, tudo isso faz parte de projeto de vida e é o que vocês vão descobrir na nossa próxima aula. Então, tem muita coisa pra gente ver. Vamos junto. Vamos lá. Valeu, tchau, tchau.